Gênesis capítulo de número 2, a partir do verso de número 18, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Verso de número 22. E da costela que o nosso Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Os dois estavam nus, o homem e sua mulher não se envergonhavam. Até aí. Hoje eu gostaria de falar sobre a teologia do casamento. É sobre isso que eu gostaria de falar essa manhã. É um sermão verdadeiramente prático. Não pense que eu vou ser muito teológico, muito teórico. Não. O meu objetivo é fazer com que você tenha um casamento feliz e abençoado pela mão do Senhor. A nossa história ela começa no capítulo 1, verso de número 26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aí, só a primeira parte do verso de número 26. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é que nós observamos na parte A do verso? Logo de pronto, a teologia da Trindade. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Observe que não é façamos o homem segundo as nossas imagens, conforme as nossas semelhanças. Não. Deus diz façamos. Como que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo conversando entre si. É aquilo que a gente chama de trindade imanente, uma conversa entre os seus entes, entre a divindade por completo. E eles disseram, façamos o homem segundo a nossa imagem, singular. O que eu quero dizer é que você como homem, você como ser humano, você é feito à imagem de um Deus plural. Você é feito à imagem de um Deus que é três. E é por esse senso de pluralidade, é por esse sentimento de coletividade, que todo ser humano deseja alguém para a vida inteira. Em outras palavras, é porque você é a imagem de um Deus plural que você quer casar. É daí que vem esse desejo. O desejo de ser um com outra pessoa. O desejo de ter um companheiro, o desejo de ter uma companheira. Advém do fato de que Deus é três e você é feito à imagem de Deus. E a única vez em que Deus olha para a sua criação de maneira negativa antes da queda é no verso de número 18, ou 2:18, onde ele diz: não é bom que o homem esteja só. É a única vez que ele fala da sua criação de maneira negativa antes da queda. Quando ele diz, não é bom que o homem esteja só. Deus projetou a mulher para que estivesse ao lado do homem. E o homem para que estivesse ao lado da mulher. É por isso que ela é tirada da costela. Não é tirada da cabeça, para que não exerça liderança sobre o homem. Não é tirada dos pés, para que não seja pisada por ele. Mas da costela, ao lado, para que sempre fosse a sua companheira, para que sempre fosse a sua amiga, e ele amigo dela. O que nós observamos aqui? O verso de número 23. Então o homem diz, não é mais Deus quem diz, agora é o homem quem diz: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Eu queria que a gente tivesse as lentes do original aqui essa manhã. Porque se você tivesse, você ia constatar uma belíssima verdade. Que esse trecho da Escritura é pura poesia. Poesia hebraica. Ou seja, Adão está cantando para sua esposa. Adão está se declarando para sua amiga, para sua companheira. Adão está trocando votos com ela. Sabe essa cerimônia bonita que a gente faz? Agora pode beijar a noiva, troca de votos, advém desse trecho de Gênesis. A troca de votos, ela tem base aqui nesse verso de número 23, aonde Adão se declara para Eva, dizendo que ela é a sua companheira pelo resto da vida, diante da criação, na presença de Deus. É aí que vem o casamento. Casamento não é quando duas pessoas moram juntas, apesar da vida cotidiana fazer parecer com que seja um casamento. Casamento não é quando dois namorados têm relação sexual, não. Casamento é quando os cônjuges trocam votos na frente de testemunhas, diante de Deus, e constroem uma vida juntos. Essa é a teologia do casamento. E é por isso que tudo que é fora dessa união, é por isso que tudo que é fora desse fenômeno chamado casamento é pecado. O que é a prostituição, se não o contrário do casamento? O que é a zoofilia? O que é a pedofilia? O que é a amizade colorida? O que é o ficar? Enfim, o que é tudo isso, se não o contrário do casamento? Se não a proposta ofensiva, aquilo que Deus criou como regra, como paradigma para toda a humanidade. Um homem e uma mulher juntos constituindo família, trocando votos na presença de Deus. O homem troca votos com a mulher e ambos se tornam uma só carne. É Adão quem diz: você é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E viver sozinho, meus irmãos, não é a mesma coisa que viver a dois. A vida de Adão, ela era uma antes de Eva. E se tornou uma completamente diferente depois de Eva. E eu tenho certeza que se você é casado, você tem consciência disso. Já não dá mais para fazer tudo aquilo que a gente quer. Já não dá mais para gastar o dinheiro da maneira que a gente acha correta. O que a gente faz e que gera consequências não só para a gente, mas para o nosso cônjuge, para a nossa família. Casamento muda tudo. Casamento transforma a realidade. E é tão bonito. O que eu observo no casamento? Como ele foi feito? Qual era a proposta do Senhor? Eu vejo aqui 3 pontos. A primeira, a maneira terna, a beleza com que Adão se declara para Eva. Ele podia ter se declarado de tantas formas. Ele poderia ter dito: agora nós estamos juntos, vamos seguir em frente. Não. Ele se declara com beleza. Ele se declara poeticamente. Ele se declara de modo a tocar no coração dela. Existe beleza no casamento. Existe beleza no matrimônio. E se a gente quiser viver um casamento bonito, é necessário trocar palavras de afeto, palavras de carinho. Você é carinhoso com o seu cônjuge? Você reforça no dia a dia que você a ama, que você o ama, que você gosta, que você quer cuidar, que você zela. Ah, pastor, mas atitudes valem mais do que palavras. Sim, eu concordo que atitudes valem mais do que palavras. E nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante.
mas as palavras também são importantes. É necessário evidenciar para o cônjuge, com as suas palavras, com as suas frases, o quanto você o quer, o quanto você o valoriza, o quanto você o deseja ao lado. Adão não perdeu essa oportunidade quando não tinha concorrência. Nós não podemos fazer menos. Se declare para o seu cônjuge. Mostre palavras de afeto, de carinho, de consideração. Não para mostrar para a igreja, não para mostrar para as pessoas do trabalho, para a sociedade, mas para mostrar para ele, para mostrar para ela que você valoriza. Às vezes a gente está lá em casa e eu do nada chego para a Paloma e eu digo palavras bonitas, e eu me declaro para ela. Depois de 7 anos de casados, eu sei, não é lá muito tempo em comparação com o Edson, com outros que estão aqui no nosso meio. Mas é um padrão que eu quero exercer ao longo da minha vida. Eu quero continuar, eu quero me declarar. Eu quero, vez por outra, olhar para ela e dizer: olha, você é muito para mim, você representa muito na minha vida. Não tudo, porque meu tudo é Deus. Mas ela representa muito. A gente precisa disso. É necessário preencher o nosso casamento com beleza. Porque senão nunca vai ser bom. Porque senão nunca vai ser gostoso. Senão a gente vai viver uma prisão e não um casamento. É verdade ou não é que existem alianças que se transformam em algemas? Se transformam em algemas quando nós não preenchemos o nosso casamento com beleza. E são as palavras e as declarações que me fazem perceber aonde eu estou, com quem eu estou e aquilo que eu desejo para a minha vida a dois. O que mais que eu observo aqui? Eu observo que é verdade. Adão falou, mas ele não falou da boca para fora. Não foram palavras bonitas, soltas ao vento. Não, ele falou com verdade. Pastor, como é que você sabe que é verdade? Porque estava antes da queda, ele não pode mentir. Então é verdade. Com o mesmo amor que eu tenho por mim, eu terei por você, disse Adão. Eva olhou para Adão, viu que ele era forte, viu que ele era robusto, viu que ele tinha mais desenvoltura física que ela. Talvez ela estivesse preocupada. Como é que ele vai me tratar? Como é que ele vai me receber? Como é que vai ser a nossa relação? Mas ele já delimitou logo de pronto. Ele disse assim: você é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Como eu me trato, eu vou te tratar também. Como eu cuido de mim, eu vou cuidar de você também. Não se preocupe. E eu tenho certeza que isso confortou o coração de Eva. Não eram apenas palavras. Era um compromisso para a vida inteira. As pessoas dizem assim: escolha alguém, então ame a sua escolha. Não, eu digo um pouco mais profundo que isso. Escolha alguém, então ame essa pessoa que você escolheu. Ame protegê-la. Ame cuidar dela. Trate-a como você trata a si mesmo, como você quer o seu bem, como você deseja a sua nutrição, o seu bem-estar. Você não gosta de realizar os seus sonhos? Ele também. Você não gosta de se vestir bem? Ela também. Você não gosta de comer coisa gostosa, de viajar para lugares diferentes? Adivinha? Seu cônjuge também. Tudo aquilo que você faz de bom para si, faça de bom para ela. Você não cuida da sua vida espiritual, não regra a sua vida espiritual? Cuida da vida espiritual dele. Cuida da vida espiritual dela. Pregue, alerte, motive-o acima de tudo. O que mais que eu observo nas declarações de Adão para Eva? Propósito. Olha o que ele diz a ela: osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher.
É bem interessante no hebraico. Eu vou falar um pouquinho para você entender. Não é que eu quero cuspir palavras em hebraico para mostrar alguma coisa, para provar alguma coisa. Não. Tem um propósito muito didático aqui. Homem em hebraico é ish. Repita, ish. Mulher em hebraico é ishá. Repita, ishá. Acabou aqui. Não vou falar para você olhar para o irmão do lado, fica tranquilo. Ish, ishá. O que ele está dizendo em hebraico é o seguinte: feminino de homem é mulher. Parece um pouco óbvio hoje, mas na época era significativo. Ele está dizendo que completa o homem é a mulher. Ishá significa louvem, louvem. O casamento, o matrimônio, ele foi feito para se adorar a Deus, para se louvar a Deus. E só é possível quando os dois estão unidos com beleza, amando o próximo como a ti mesmo e preenchendo a sua vida com propósito. Qual é o propósito do matrimônio? Louvar a Deus. E não dá para louvar a Deus desprezando o outro, desmerecendo o outro, fazendo do outro seu serviçal ou ser humano de segunda categoria. Não. Só dá para louvar a Deus valorizando. Só dá para louvar a Deus, adorar a Deus no casamento, quando se ama a pessoa que está do lado. Uma só carne. E serão ambos uma só carne. Lembra que nós estávamos falando sobre pluralidade na Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade se completa. A Trindade se satisfaz. A Trindade se ama. Um pouco mais profundamente, Cristo ama perfeitamente o Pai, e o Pai ama perfeitamente o Filho, e ambos amam perfeitamente o Espírito Santo, e o Espírito Santo ama perfeitamente os dois primeiros. É um ciclo completo de amor, harmonia e perfeição. E como ele jogou isso, como ele incutiu essa característica no ser humano, é assim que eu devo amar o meu cônjuge. De maneira completa, entregue, sem reservas, de modo a satisfazê-lo, satisfazê-la. Fazer com que ele tenha, com que ela tenha prazer de estar ao meu lado. É desse jeito. Tal como a Trindade se completa, eu devo completar o cônjuge no meu casamento. É isso que significa ser uma só carne. Não é só sexualmente falando. Sim, o órgão masculino completa o feminino. Mas não era no sentido sexual somente que Deus estava dizendo. É uma completude de espírito. É uma completude de vontades. É uma completude de sonhos, de desejos, de propósitos. É um dever ser. Todos os dias eu preciso buscar ser um com o meu cônjuge. Todos os dias eu preciso ter isso em mente, que eu preciso ser um com ele, um com ela. Os propósitos, sonhos e desejos precisam estar alinhados. Não é mais a minha vontade, é a nossa vontade. Não é mais o meu propósito, é o nosso propósito, é a nossa vida, é a nossa jornada, é o nosso futuro, é a nossa casa. Pastor, mas eu comprei com o meu dinheiro. O problema teu agora é a nossa casa. Porque no casamento não existe algo que pertence a um ou que pertence a outro. Vocês não são só uma carne, uma só carne? Então é dos dois. Então é dos dois. Eu não sou legislador, mas por mim seria tudo comunhão universal de bens. De acordo com a Escritura. É um só. É um dever ser, é um propósito. Preciso buscar ser um com o meu cônjuge. Eu sei o que o mundo diz. Sabe o que o mundo diz? O mundo diz assim, ó, os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Bonita frase, bem legal, mas será que é verdade de acordo com as Escrituras? Porque pela Bíblia, por esses versos que eu acabei de ler, eu vejo uma verdade um pouco diferente.
Eu vejo o seguinte, que os opostos podem até se atrair, mas são os que se tornam iguais que permanecem. Os opostos podem até se atrair, mas são os que se tornam iguais que permanecem. Essa é a verdade bíblica. Serão ambos uma só carne. Em regra, não existe casamento feliz sem convergência de pensamentos. Não existe casamento abençoado sem convergência de sonhos, de propósitos, de desígnios, de vontades. É esse dever ser que eu preciso ter sempre à minha frente. Preciso ser um com ele, preciso ser um com ela. Se eu quero provar de felicidade e prazer no meu casamento, é algo que se deve buscar, que se deve degladiar, lutar para. E nem sempre vai dar certo. Esses dias no meu casamento, eu falei assim, olha, eu quero isso, eu quero A. E a Paloma falou, eu quero B. Eu falei, mas eu quero muito A. E ela falou, eu quero muito B. Eu falei, você quer muito B? Ela falou, quero. Você não vai abrir mão? Eu falei, não. Ela disse não. Eu falei, então tá. Então a gente vai fazer o B. Em 3 minutos. Ela, mas assim? Eu falei, sim. Você não quer o B? Ela falou, não, mas você vai ficar chateado. Eu falei, não, não vou ficar chateado. Você não quer o B? Eu fico feliz de você querer o B, a gente vai fazer o B. Aí ela falou, mas você queria muito A. Eu falei, sim, eu queria muito A. Mas como você quer muito B, eu abro mão de querer muito A para querer muito B. E eu vou ficar em paz com isso, não vou nem tocar no assunto. Ela olhou um pouco, pensou, acho que ela não acreditou, assim, que eu via o rosto dela. Mas o casamento é isso. É abrir mão da sua vontade para ter a nossa vontade. Eu já estou te avisando sobre casamento, como é que é a dinâmica do casamento. O que eu ainda não te contei e eu vou te contar agora é que você vai ter muito prazer nisso. É que você vai ter muito prazer em abrir mão das suas coisas para fazer as coisas dela, para fazer as coisas dele. Quando você tem o tornar-se um logo à sua frente, é esse o sentimento que vai arder dentro de você. A satisfação do seu cônjuge. É maravilhoso poder abrir mão. Abra mão com alegria. E pelo que eu consigo olhar nos rostos de vocês, eu acho que eu não sou o único. O que mais que a gente percebe aqui? Eu entendo que é essa dinâmica que alimenta e que torna um casamento feliz. Eu selecionei aqui a frase de alguns adúlteros que degladiaram contra o casamento, para que você entenda um pouco o que pode acabar com o casamento. Alguns adúlteros que eu já ouvi, peguei um homem e uma mulher para os dois serem representados. O homem chegou para mim e disse assim, olha, ela diz exatamente o que eu quero ouvir. Ela diz exatamente o que eu quero ouvir. E ela disse para mim, ele, o amante, ele me entende. Claramente foram pessoas que deixaram ser um no casamento. O que é que a gente pode fazer de diferente para ajudar o nosso cônjuge a ser um conosco? O que é que a gente pode fazer de diferente para ajudá-lo a ter uma jornada feliz ao nosso lado? Às vezes o que o companheiro quer, o que a companheira quer, é apenas compreensão. Às vezes o que ele quer, o que ela quer, é apenas palavras de carinho. Sem muita crítica, sem muita reclamação. Eu não quero apontar, mas às vezes eu vejo casais há 40 anos. E que ele na frente de todo mundo reclama dela e ela reclama dele. Parece tudo uma brincadeira, mas no fundo eu penso, nossa, esse casamento já estragou faz tempo. Só reclamam, só criticam.
Isso não é um casamento. Pelo menos não é o casamento bíblico. Senhor, que eu não chegue a 40 anos de casado assim, pelo amor de Deus, não assim. Eis aí a importância de falar com o seu cônjuge. Eis a importância de conversar com o seu cônjuge. Adão com certeza conversava com Eva. Até porque não tinha outra pessoa para conversar. Tudo bem, eu concordo com você. Mas isso não diminui o fato de que é necessário conversar com o nosso cônjuge, descobrir o nosso cônjuge. Em alguns aconselhamentos que eu já dei no gabinete pastoral, eu vi a briga, eu falei, olha, vamos parar um pouco para pensar. Deixa eu perguntar para você, marido, qual é a cor favorita dela? Ele emudeceu, ele, então, roxo? Aí ela, não. Aí ele, rosa? Aí ela, não. Aí foi piorando. Falei, pastor, mas cor? Sim, cor. Existe uma pessoa ao seu lado que necessita ser descoberta, desbradada, desvendada. E Deus deu esse prazer a você. E Deus confiou a você a chave do coração dele, a chave do coração dela. Não é maravilhoso, igreja? Não é maravilhoso? Eis a importância de conversar. Mas não basta conversar. Porque tem casais que conversam até altas horas da madrugada e ainda assim não provam de intimidade, não provam de cumplicidade, não estão em sincronia. Por quê? Por conta do próximo verso. Olha o que diz o verso de número 24. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Como é que você vai provar de intimidade com a sua mulher, se o pai dela, se a mãe dela estão sempre no meio do casamento, resolvendo as brigas, ficando de um lado ou de outro, ou dando sugestões? Como é que você vai ser um com o seu cônjuge se a mãe dele, se a mãe dela fica sempre laçando, fica sempre em cima, querendo resolver os conflitos, as brigas e apartando vocês dois? É impossível ser um quando tem mais de um. Isso é matemática. Quando tem mais de um, não dá para ser um. Virou qualquer coisa, virou uma relação mutante, tudo, menos casamento. Você não tem vivido um casamento. É necessário deixar bem claro para o pai, para a mãe, olha, os nossos problemas, quem vai resolver é a gente. Ontem falando com uma amiga, ela falou, eu tenho uma filha aqui que está namorando e a sogra dela, eu vou te falar, a sogra dela já ligou aqui, falando que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que ela precisa ir mais na casa dela. Eu falei, vixe, se começou assim, pula fora. Se você está namorando, olha, essa vai para as mulheres, se você está namorando um filhinho da mamãe, pula fora. Pula fora, isso não vai durar. E se você está namorando uma filhinha do papai, pula fora, isso não vai durar. Não estou dizendo que os pais não podem observar, aconselhar no namoro. Mas se infiltrar agora, vai se infiltrar mais tarde também. Delimite desde já o tipo de relacionamento que você quer, para que vocês possam ser uma só carne. Casais com interferência não conseguem se tornar um. Casais com interferência não conseguem provar de intimidade. Casais com interferência podem conversar o que for, a hora que for, como for, não vai bastar para viver o decreto e o propósito de Deus no matrimônio. O verso de número 25 elucida um pouco mais. Os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. É por causa do verso de número 25 que você não tem conseguido ser um com a sua esposa. Que você não tem conseguido ser uma com o seu marido. Por quê, pastor? Porque a gente não fica pelado? Porque, assim, a gente fica, tá? Não é nada disso. Roupa aqui tem que ver com vulnerabilidade.
Eu não me envergonho da Paloma, a Paloma não se envergonha de mim. São conversas vulneráveis. São conversas abertas. Diálogos aonde eu estou disposto a me tornar mais Paloma e a Paloma se tornar mais Ivan. Vocês estão entendendo? Aonde eu recebo e estou aberto para sugestões, para os sentimentos e para a mentalidade Paloma penetrar em mim. E os sentimentos, mentalidade e as ideias de Ivan penetrarem nela. As nossas conversas com os nossos cônjuges precisam ser conversas cheias de vulnerabilidade. Senão não estamos provando de intimidade. Diante da minha esposa, diante da Paloma, eu não tenho vergonha das minhas fraquezas. Eu assumo as minhas fraquezas. Sou responsável pelas minhas fraquezas. Mas eu não tenho vergonha das minhas fraquezas. Porque as fortalezas da Paloma vão penetrar o meu coração, tirando todos os pontos fracos para que eu me torne um com ela. É uma troca de espírito, sem misticismo. É uma troca de vontade, é uma troca de personalidade, é uma troca de caráter, é uma troca do íntimo do ser. E muitos casais não se tornam um porque se envergonham, porque têm reservas, porque são fechados. Não foi para isso que Deus criou o casamento. O que é o tempero? Pergunto para você, o tempero é bom quando é só o tempero? É enjoativo. É ruim, não desce bem. O tempero só é gostoso porque é misturado na comida. E a comida só é gostosa porque é misturada no tempero. E quando tem o tempero sozinho, a comida sozinho, não fica bom. Não é gostoso, desce mal, traz azia. A comida foi feita para se misturar com o tempero. Como o casamento foi feito para se misturar, como o casamento foi feito para que se misturassem as personalidades. Se misturassem o caráter. É isso que torna um casamento gostoso. Viver a vontade de Deus. Eu trouxe aqui um trecho de uma história interessante sobre Ananias e Safira. Vocês conhecem Ananias e Safira? É um casal que tinha muito em comum. Era um casal cúmplice. Era um casal sincronizado. Era um casal que se dava bem, mas não vivia a vontade de Deus. Era uma vez um casal, gente boa, conhecidos da igreja, simpáticos. Venderam parte do patrimônio e, como expressão de generosidade, eles levaram à igreja a sua oferta. Ao verem o gesto, a comunidade exclamou: "Oh!" Pedro, cheio do Espírito Santo, discerniu por trás do belo gesto uma mentira. Ainda mais grave, discerniu que o belo gesto era fruto de um coração cheio de Satanás. Então, cheio do Espírito Santo, revelou, repreendeu e condenou a armação. E a comunidade exclamou: "Oh!" O casal, na sequência, caiu morto, um a cada intento de generosa mentira, um a cada intento de aparente bondade, de motivação satânica. A comunidade, mais uma vez, exclamou: "Oh!" Ter um casamento bom não vale nada longe da presença de Deus. Ter um casamento maravilhoso não tem valor algum se você não vive o decreto e o propósito de Deus. Pedro vai falar para a gente como se deve viver o verdadeiro matrimônio, o verdadeiro casamento.
Em 1 Pedro 3,7, nós vamos observar um pouco essa verdade. Abra lá em 1 Pedro 3,7. Quero mostrar para você como se vive o casamento. Primeira Pedro 3,7 vai dizer assim: da mesma forma, maridos, vivam com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira com vocês da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Sabe o que acontece quando a gente vive um casamento fora dos padrões de Deus? Sabe o que acontece quando a gente não vive um casamento feliz? Quando teu cônjuge não está feliz com você, ou você não está feliz com o teu cônjuge? As suas orações são impedidas. O que Pedro está dizendo não é que Deus para de escutar, mas você se sente distante de Deus. Você se sente a milhares de quilômetros da pessoa divina. A vida espiritual não rende, não dá resultado. Não consegue ler Bíblia, não consegue jejuar. Se olha no espelho e não se reconhece como crente. Por quê? Porque Deus escolheu ser amado no seu cônjuge. Porque o nosso Deus é um Deus que resolveu ser amado na pessoa que você tem do lado. Não dá para ter um relacionamento com Deus. Não, meu relacionamento com Deus está bom, mas o meu relacionamento com a minha mulher, meu relacionamento com meu marido, nem tanto. Isso é impossível. Isso é impossível. Só é possível ter um bom relacionamento com Deus quando se tem um bom relacionamento com o seu cônjuge. É só assim que é possível. Por isso que Pedro vai dizer, olha, maridos, ele era casado, revelado, ele tinha discernimento da palavra, tinha dupla motivação para escrever esse verso. Maridos, vivam a vida cotidiana com entendimento. Deem a honra para a mulher como vaso mais frágil. Trate ela como uma esposa. Trate ela como alguém feito de vidro. Trate ela com beleza. Trate ela com delicadeza. Tem marido que trata a sua esposa com tanta rispidez. E no coração da esposa vai criando uma camada de antipatia, de raiva, de sentimentos perversos que ela nunca pensou em ter. Por conta da truculência e da rispidez do marido. Dê honra a ela como o vaso mais frágil. Ame-a, cuide dela. Eu vejo isso na igreja mesmo. A forma com que eu falo com o Henrique é diferente da forma com que eu falo com a Maiana. E a forma com que eu falo com o meu pai é diferente da forma com que eu me dirijo à minha esposa. Num casamento isso tem que ser muito mais discernido, aprofundado. Preciso falar com ela como o vaso mais frágil. Alguém que é refém do meu amor, alguém que é refém do meu cuidado, alguém que é refém da minha paciência, da minha delicadeza. Não tem nenhum problema nisso. Quando eu converso com a Paloma, eu tenho que conversar um tom mais baixo. Porque é minha esposa, porque eu amo, porque eu cuido. Eu não quero ter boas experiências com minha esposa. Eu quero ter um momento inteiro, eu quero ter uma vida inteira. O que os casais erram é substituir o momento com grana. Eu não ajo muito bem com a minha esposa, não ajo muito bem com meu marido, então vou bancar, eu vou pagar. É a pior coisa que você faz. Porque a tua esposa não quer presente, ela quer presença. Porque o teu marido, ele não quer presente, ele quer reconhecimento. Ele quer elogio, ele quer amor. Eu lembro de uma patricinha lá no Itaim, com todo respeito às patricinhas,
Mas eu lembro de uma patricinha lá no Itaú, lá no Itaim, eu estava em frente ao Banco Itaú, esperando ele abrir, porque eu precisava fazer uma diligência para uma cliente. E do outro lado tinha uma esfirraria chique. E era de manhã, era umas 11h30. E a mocinha estava falando com o dono da esfirraria. Não, porque você não está entendendo. Hoje a tua esfirra, ela não está gostosa. A massa não está no ponto. E o dono da esfirraria falando, olha senhora, eu faço o que eu faço todos os dias. A esfirra é essa mesmo. Ela tá boa. Aí a mocinha fala, não, você não está entendendo. Eu como aqui todo dia. Todo dia eu passo aqui, eu compro uma esfirra, eu levo lá para o meu apartamento, é o meu noivo. E hoje a esfirra não estava boa. Às vezes a gente transforma o casamento em uma experiência gastronômica. Hoje está bom, amanhã não está. Hoje está gostoso, eu me satisfaço, amanhã não está. Casamento não foi feito para a gente ter experiência. Casamento foi feito para a gente dividir uma vida. É o momento inteiro de entrega, de renúncia, de amor, de cuidado. E não são boas experiências que vão salvar um casamento. Eu conheço casais que brigaram em um iate luxuoso, no melhor dos momentos. E eu conheço casais que permaneceram unidos na pior das circunstâncias. Não são as experiências que vão salvar o seu casamento. É um momento inteiro. É estar disposto a dividir a vida. Não torne a sua aliança uma algema. Não faça do seu casamento uma prisão. E existem prisões que nós construímos para nós mesmos. Eu acho que no casamento as nossas críticas têm que ser reduzidas para melhor convivência. Eu acredito que no casamento cabe muita oração. Pedro vai dizer aqui nos primeiros versos do capítulo 3, mulheres, ganhem seu marido sem palavra. E tem mulher que quer ganhar o marido falando, brigando. Porque eu falo mesmo, ele chegou, ele não me avisou onde que ele ia, eu não falo que horas que voltava, não falo como é que... Reduz as falas e ora. E ora. Para que o teu marido seja ganho sem palavra. A maior demonstração de amor pelo teu marido vem da tua oração, não da sua implicação. Vem da sua intercessão. E não do seu barraco. E não da sua briga. Briga não muda ninguém. O que muda é a espiritualidade. E você está na melhor posição. Porque Deus te chamou para ver todos os defeitos e pecados do seu cônjuge. Para que você pudesse orar por cada um deles como ninguém mais pode. Eu não consigo orar de maneira tão íntima pelo teu marido. Eu não consigo orar de maneira tão íntima pela tua esposa, apesar de gostar de orar, de ter prazer de orar, quanto você. Porque você vê tudo. Porque você vê tudo, acompanha cada fraqueza, cada traço de intimidade. E eu estou separado. Ore pelo teu cônjuge. As pessoas podem resistir às nossas palavras, mas não às nossas orações. As nossas orações são altamente irresistíveis. Ore pela mudança do teu cônjuge, interceda pela mudança do teu cônjuge. Não faça dos pecados dele e dos pecados dela os seus pecados. Não concorde. Deixe claro de maneira leve que você não concorde. Que você não concorda. Mas ore, interceda, peça. Porque você vai viver um casamento feliz. O casamento feliz é o casamento próximo à Trindade, onde o Pai satisfaz o Filho o Espírito o Pai. O casamento mais próximo, mais feliz que nós podemos ter nessa terra é o casamento mais parecido com a Trindade.
Os propósitos na Trindade estão envolvidos até mesmo quando se trata do plano da salvação. Cristo Jesus, ele veio ao mundo, ele se fez carne, morreu no seu lugar para te dar perdão, para te lavar de todos os seus pecados. De modo que se você coloca a sua fé no Filho, em Cristo Jesus, e no preço que foi pago, você pode ter um relacionamento com Deus. Você se torna filho, se torna filha e começa a andar com Deus. E no plano da salvação, o Pai propôs o plano, o Filho cumpriu o plano e o Espírito Santo testifica do plano. Harmonia, cumplicidade, sincronia. É isso que eu desejo para o teu casamento. Na nossa confissão de fé, no título Casamento que eu espero que você leia, ele diz assim: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Não é lícito ao homem ter mais de uma esposa, nem a mulher ter mais de um marido ao mesmo tempo. No ponto 2 está escrito assim: o casamento foi ordenado para o auxílio mútuo entre marido e mulher, para a propagação da humanidade por uma sucessão legítima e para a prevenção da impureza. O casamento foi feito para que os seus filhos sejam santos, homens e mulheres de Deus. O casamento foi feito para que vocês se guardassem da impureza que está no mundo, provando de intimidade com o seu cônjuge. É o que eu desejo para você, o que eu oro para você. Se você estiver passando por algum desafio, fale comigo. Fale com o irmão piedoso da igreja, piedosa. Nós teremos todo o prazer de te ajudar. É impossível salvar um casamento sozinho. Não acredite nisso. É impossível salvar um casamento sozinho.